Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666. Apocalipse 13, 18. O que significa calcular o número da besta? E como se faz isso? Qual o seu embasamento bíblico? Qual o significado histórico, simbólico e profético do 666? Fique conosco neste vídeo, repleto de informações relevantes desde o princípio. Este é o canal Viagem aos Mistérios do Reino, que, como o próprio nome diz, é um convite para, através da Bíblia, conhecermos os mistérios do Reino de Deus. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e seja sempre muito bem-vindo. Aqui a sabedoria. Mas o que a sabedoria e o entendimento permitem que os crentes façam? A passagem diz que devem calcular o número da besta. O principal propósito de alertar os crentes é permitir que eles saibam que, quando em forma de número, o nome da besta resulta em 666. Como se faz isso é o que veremos neste vídeo. O número 666 aponta para o esforço do anticristo de exaltar o homem no lugar de Deus e de ser o Cristo. João declara, de forma específica, que o número 666 é número de homem. O 666 representa a soberba humana no intuito de se colocar no lugar de Deus. A besta representa o poder que governa, opondo-se a Deus e à sua lei. Na Bíblia, o número 6 é o número do homem, da humanidade. No princípio, o homem é formado no sexto dia da criação, recebendo o domínio e a tarefa de cultivar e guardar. Assim, 6 na Bíblia é o número do governo e do trabalho humano. 6 dias trabalharás e no sétimo descansarás. É também o número da imperfeição, da incompletude, faltando 1 para o 7. No Apocalipse, a grande ocorrência é o 666, indicando o governo humano, a imperfeição total e a manifestação do mal. Outro sentido aponta para o Império Romano e o seu príncipe. Além disso, do ponto de vista simbólico, o 666 faz referência à Babilônia, ao sistema babilônico desde Nimrod e a Babilônia. Também aponta para a imagem de ouro de Nabucodonosor. Por fim, o 666 aponta para o último governo mundial, o último império mundial e o anticristo. Fique até o final e acompanhe conosco o detalhamento de cada um desses pontos. Vamos agora, observando o contexto, ver como se chega ao final do capítulo 13, o verso 18, porque o capítulo 13 do Apocalipse diz que o dragão, do capítulo 12, fazendo guerra aos santos, faz subir do mar e da terra 2 animais. O animal que surge das águas tem 7 cabeças e 10 chifres, ou seja, é imagem e semelhança do dragão do capítulo 12. O dragão é o príncipe deste mundo e deu seu poder à besta. O significado das águas é informado em Apocalipse 17:15, e são povos, multidões, nações e línguas, distinguindo-se do povo de Deus relacionado com a terra e o deserto do capítulo 12. Assim, enquanto a primeira besta representa os impérios mundiais surgidos de entre os gentios, a segunda besta é um reino ou império oriundo de um contexto eminentemente judaico-cristão, que apoia a restauração final da primeira besta, sendo a base de sua força política, jurídica, militar e religiosa. Essa visão de Apocalipse 13 está baseada no livro de Daniel. Observe que a besta do Apocalipse 1 é um animal com patas de urso, corpo de leopardo, boca de leão e 10 chifres. Em Daniel capítulo 7, os impérios mundiais, diretamente relacionados com o povo de Deus na história desde a Babilônia até o tempo do fim, são representados por 4 animais. A Babilônia por um leão, o Império Medo-Persa por um urso, a Grécia por um leopardo e Roma por um animal com 10 chifres. Em Daniel capítulo 2, uns 70 anos antes do capítulo 7, esses impérios mundiais foram representados pela estátua de um sonho do rei Nabucodonosor.
O Império Babilônico era a cabeça de ouro, o Império Medo-Persa era o peito e os braços de prata, o Império Grego, os quadris de bronze, o Império Romano, as pernas de ferro, e o último Império Mundial, os pés, parte de barro, parte de ferro. O reino de Deus foi simbolizado por uma pedra que esmiuçou a estátua desde os pés até a cabeça, reduzindo-a a pó. No capítulo 2, a estátua do sonho de rei Nabucodonosor contém 5 materiais. Porém, no capítulo 3 de Daniel, Nabucodonosor manda fazer uma imagem que é toda de ouro. Tem 60 côvados de altura por 6 de largura e 6 de profundidade se assumirmos uma base quadrada. Temos assim 60 por 6 por 6. O rei exige que todos se prostrem à imagem, impondo adoração ao império e a seu chefe supremo. A imagem representa o Império Babilônico de Nabucodonosor e demonstra sua vontade de que a Babilônia durasse para sempre. Pois ao contrário da estátua do sonho, a imagem inteira era de ouro, e não apenas a cabeça. Porém, a pedra do capítulo 2 mostra que Deus tolera e suporta o governo humano, mas vai estabelecer o seu próprio reino eterno, e os reinos do mundo passarão. O 666 faz referência à besta e à sua imagem. Assim, do ponto de vista simbólico e espiritual, remete ao sistema babilônico, identificando a besta do Apocalipse com a Babilônia e o poder apóstata e arrogante que esse reino representou. Por isso mesmo, o texto de Apocalipse fala da queda da grande Babilônia, a mãe de todas as abominações da terra. O espírito da besta vem desde Babel e Nimrod, que são assim a primeira manifestação da besta. Em Babilônia, o número 6 tinha um profundo significado religioso, e os deuses adorados ali eram numerados da seguinte forma: divindade menor igual a 6, a divindade maior igual a 60 e o panteão babilônico igual a 600. A totalidade das divindades babilônicas era 666. Os metais do capítulo 2 e os animais do capítulo 7 de Daniel se correspondem e conectam-se com a besta que surge das águas em Apocalipse 13. Quanto ao barro dos pés da estátua, já abre uma conexão com o segundo animal de Apocalipse 13, que surge da terra. A besta de Apocalipse 13 é um híbrido dos 4 animais de Daniel 7, representando assim, além de cada império em si, o governo humano como um todo. 2 destaques para nós são a cabeça e as pernas da estátua, que correspondem ao primeiro e o último animal do capítulo 7. A cabeça de ouro e o leão são a Babilônia, que é o princípio, o carro-chefe do governo humano, da rebelião e da apostasia, sendo por isso o arquétipo dos impérios mundiais. Por isso também, e não só por ser uma referência simbólica ao Império Romano, é a queda da grande Babilônia, que é anunciada no Apocalipse 14, descrita no capítulo 18 e comemorada no capítulo 19 do Apocalipse. O último império mundial é Roma, que depois se divide em 10 reinos. Os 10 chifres do animal correspondem aos 10 dedos da estátua. Daniel diz que este império dura até o fim, e que nos dias destes reis, o Senhor porá fim aos impérios mundiais e estabelecerá o seu reino. Nesta referência, a besta é Roma e César, porque no contexto bíblico, o reino e o seu príncipe se correspondem. Veja que Daniel, referindo-se à Babilônia, disse: Tu, ó rei Nabucodonosor, és a cabeça de ouro. Embora a cabeça de ouro representasse todo o Império Babilônico e não apenas o período do reinado de Nabucodonosor. Os 10 chifres surgem do 4º animal e representam a divisão do Império Romano em 10 reinos, prevista em Daniel capítulo 7, que descreve, depois, o surgimento de um chifre pequeno, diante do qual caem 3 reis ou reinos. Esse chifre pequeno, que surgindo entre os 7 é também o 8º rei, do Apocalipse 17 e 11, recebe poder sobre os santos por 3 anos e meio, que são 1260 dias em Apocalipse 12 e 42 meses em Apocalipse 13. Formas diferentes de se referir ao mesmo espaço de tempo. Nas profecias do livro de Daniel, cada dia corresponde a um ano.
O Império Romano, com sua queda em 476, foi dividido em 10 reinos. Este é o cumprimento imediato da profecia, em linha com a descrição dos capítulos 2 e 7 do livro de Daniel. São os 10 reinos, 10 chifres, 10 dedos, 10 diademas. Essa divisão é a origem do que hoje chamamos Europa. 3 reinos caíram: os vândalos, os vérulos e os ostrogodos. O último desses reinos, os ostrogodos, cai no ano 534 d.C. Então, em 534, cai o terceiro chifre, e logo depois disso, em 538, o poder que se levanta, recebendo autoridade sobre os santos, é o papado. Nesse ano, o imperador Justiniano nomeia o bispo de Roma corretor dos hereges, cumprindo a profecia do chifre pequeno. É o começo do Sacro Império Romano Germânico, que deste modo continuou romano. Aqui temos também um primeiro cumprimento da besta que sobe da terra e apoia a primeira besta, dando sua força a essa imagem do Império Romano, porque o imperador Justiniano, que governava na parte oriental do Império em Constantinopla, faz isso em uma época na qual o Império Romano já era cristão. Seguindo então essa linha histórica, o Império Romano dividido tornou-se o Sacro Império Romano Germânico, e o bispo de Roma assumiu o lugar do imperador, seus títulos e sua autoridade, tornando-se um César papal. Em decorrência disso, surgiu um cálculo feito a partir de um dos títulos do Papa, o de substituto do Filho de Deus, em latim, Vicarius Filii Dei, cuja soma de valor das letras em algarismos romanos é 666, conforme o quadro a seguir. Ainda que a aplicação esteja de acordo com o restante do capítulo 13, é válida a ressalva de que esse cálculo é posterior e é feito a partir da língua da besta, o latim, em vez de seguir o modelo original que veremos aqui. Esse poder começa em 538 e dura 1260 anos, ou seja, pela profecia tem que ir até 1798. O que acontece em 1798 para cumprir a profecia? O exército de Napoleão invade Roma e o general Berthier depõe, prende e exila o Papa Pio VI. Porém, essa ferida mortal foi curada em 1929, quando o Vaticano voltou a ser um Estado, e depois disso, vimos a Europa se reunificando e os Estados Unidos, que são a besta que surge da terra, dando seu apoio, consolidando assim, através da OTAN, que nada mais é do que a união das duas bestas. Assim, a apostasia é tanto católica quanto protestante. Focando agora no texto em si, veja que em hebraico e grego os números equivalem às letras do alfabeto. Como se vê nos dois quadros, assim era possível calcular um número para uma palavra somando o valor de suas letras, estabelecendo um número para uma palavra e, por extensão, para uma pessoa, somando o valor das letras do seu nome. O nome usado pelos primeiros cristãos é Neron Caesar, e o cálculo é feito de acordo com o valor das letras hebraicas. O valor desse cálculo é 666. João está dizendo que a pessoa sábia vê que o Império Romano, bem como Nero e seus sucessores, são a besta de Apocalipse 13. Depois da morte de Nero, em 68 d.C., surgiu uma tradição de que ele voltaria. Alguns impostores afirmavam ser Nero, e havia quem dissesse que ele estava escondido entre os partos. Além disso, Domiciano, imperador da época que João recebeu o Apocalipse, era chamado de o segundo Nero, por mandar matar quem ele julgava ser uma ameaça. Tanto o Império Romano quanto César Nero, quando se faz a transliteração do grego para o hebraico, somam o valor 666. Assim, para os primeiros leitores do Apocalipse, a besta era o Império Romano e o seu príncipe, o imperador. Era assim que eles podiam seguir a instrução do versículo 16: calcule o número da besta. Neste significado direto, imediato dos 666, a besta é Roma e o anticristo é César, tendo Nero como arquétipo devido à grande perseguição iniciada por ele contra a igreja. João pode dizer francamente isso, mas preferiu usar um código,
a fim de não acrescentar tribulação aos cristãos, além daquilo que eles já sofriam. Trata-se de algo parecido com o uso da palavra Babilônia por Pedro para se referir a Roma em 1 Pedro 5,13, devido à perseguição contra os crentes ocorrida naquela época. Retomando e resumindo então, na Bíblia, o número 6 é o número do homem, da humanidade, é o número do trabalho e do governo humano. É também o número da imperfeição, da incompletude. No Apocalipse, a grande ocorrência é o 666, indicando o governo humano em parceria e sob o domínio do dragão. Indica também imperfeição total e a manifestação do mal. O 666 faz referência à besta e à sua imagem. Assim, do ponto de vista simbólico, remete ao sistema babilônico. A besta do Apocalipse é identificada com a Babilônia e o poder apóstata e arrogante que esse reino representa. Em Babilônia, o número 6 tinha um profundo significado religioso, e os deuses adorados ali eram numerados da seguinte forma: divindade menor igual a 6, divindade maior igual a 60 e o panteão babilônico igual a 600. A totalidade das divindades babilônicas era 666. Tanto o Império Romano quanto César Nero somam o valor 666 em letras hebraicas. Nesse significado direto, a besta é Roma e o anticristo é César, tendo Nero como arquétipo. Com esse cálculo, o Império Romano, bem como Nero e seus sucessores, são a manifestação da besta. O Império Romano, em sua forma dividida, é a besta que se manifesta até o final, recebendo uma ferida mortal, cuja cura aponta para o estabelecimento do último governo mundial. Já vimos em outros vídeos aqui no canal que um dos significados do selo dos escolhidos em Apocalipse 7 e Apocalipse 14 é a sua adesão e conformação com a palavra de Deus. A marca da besta, por sua vez, é também religiosa e estabelece conformidade com a vontade da besta. O império vai exigir para si a adoração devida somente a Deus e ao Cordeiro. Quem recebe a marca da besta adora não só a besta e a sua imagem, mas também ao dragão, que deu seu poder à besta. Resta, pois, a todos nós a solene mensagem do terceiro anjo do Apocalipse 14, para não adorar a besta e não receber a sua marca, mas ao contrário, perseverar em guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Obrigado por assistir ao vídeo. Se inscreva no canal e acione o sininho. Comente, curta e compartilhe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem. E o seu número é 666. Apocalipse 13, 18.